Olá, tudo bem com você? Está circulando aí pelas redes sociais uma notícia, uma suposta notícia de que o tempo estaria passando mais devagar na Terra e isso teria uma relação com as profecias, especialmente ali em Mateus 24. Na verdade, a medição da velocidade de rotação da Terra, ela tem aí sim um aspecto factual. Isso aconteceu realmente. Agora, o problema são as interpretações que muitas vezes são mescladas com o fato. Antes de falar desse assunto especificamente, é bom lembrar que isso já aconteceu e vem acontecendo com outras coisas. Eu lembro que no passado, quando ainda não havia as redes sociais, e-mails com fotos de supostas descobertas arqueológicas rodavam por aí, causavam sensação entre os cristãos, entre os religiosos evangélicos, como, por exemplo, a suposta descoberta das rodas dos carros de Faraó. Não sei se você se lembra disso, se você recebeu, quem sabe, essas fotos aí. Depois, pesquisas foram feitas ali no Mar Morto e perceberam que, na verdade, eram escotilhas de navios que haviam afundado na região. A suposta descoberta da Arca da Aliança ali em Jerusalém também foi uma febre. Descobertas de ossos de seres humanos gigantes, e quando você vai verificar as fotos, seriam pessoas com 10 metros de altura, em proporção ali, se você observasse o crânio e ali o arqueólogo que estava ali escavando aquela suposta descoberta, depois se verificou que, na verdade, era um concurso de Photoshop. Mas até a verdade vir à tona, muita gente espalhou isso como se fosse uma evidência do dilúvio, do relato bíblico, enfim. É óbvio que nós temos muitas evidências do dilúvio, da criação, da historicidade da Bíblia, mas não precisamos apelar para fake news, para supostas descobertas, porque isso acaba trazendo até descrédito para o cristianismo, para a pessoa que envia isso, né? Então, antes de enviar qualquer tipo de informação, antes de você espalhar algum tipo de coisa que parece tão bombástica, verifique, investigue as fontes, saiba de onde veio essa informação, pesquise um pouco, verifique se há alguma universidade, algum pesquisador por trás dessa suposta descoberta, e assim com certeza você vai minimizar o risco de estar espalhando uma falsa notícia, uma fake news, que, como eu disse, pode trazer descrédito, porque as pessoas passarão a olhar com desconfiança para aquilo que você compartilha, para as informações que você disponibiliza em suas redes sociais. Antes também de falar dessa questão do tempo mais lento aí, do suposto retardo do tempo, alguém me perguntou, algumas pessoas perguntaram por que de vez em quando aparece aqui nos meus vídeos um sinal, uma sirene, né, no fundo. Deixa eu explicar por quê. Eu gravo alguns vídeos, os mais curtos, né, pelo menos aqui na minha sala, no meu escritório, na CPB, mas eu faço isso no horário do almoço, porque o que eu faço aqui nas redes sociais, no meu canal, é um trabalho voluntário. Esse não é o meu trabalho oficial na CPB. Na CPB eu sou editor da revista Vida e Saúde, tenho aqui inclusive a próxima edição, né? A edição de setembro, já imprimimos, né? Enfim, eu trabalho com a revista Vida e Saúde, uma revista que já existe há mais de 80 anos no Brasil, sou também editor associado da Lição dos Jovens, trabalho junto com a editora Agatha Lemos, a lição que agora se chama Contexto Bíblico. Contexto Bíblico. Temos o site, inclusive, que é bem legal, temos ali assuntos complementares, podcasts, tirinhas, né, que é o contextobíblico.com.br, contexto com M, ok? contextobíblico.com.br. Então, repito, esse trabalho que eu faço aqui nas redes sociais, os vídeos que eu gravo, eles são sempre feitos em horários alternativos, não no meu horário do expediente. Então eu gravo ou em casa, à noite, no fim de semana, ou então aproveito o horário do almoço, quando o corredor aqui está silencioso, né? Mais 12:30, a sirene toca, avisando que um outro turno, então, vai para o restaurante ali ter a sua refeição. Aliás, uma outra curiosidade, não sei se você sabe, mas aqui na CPB, o sinal toca 12:00, avisando que um grupo deve ir ao refeitório para ter as suas refeições ali, uma ótima refeição ali, ovo-lacto-vegetariana, todos os dias, e a 12:30, a 1 hora, avisando também do encerramento, né, do período ali de almoço,
além desses momentos, nós temos o sinal que toca às 9 da manhã e às 3 da tarde. Isso já é tradição aqui na CPB. Para que toca sinal? Por que o sinal toca esses horários? Para nos avisar, nos lembrar de fazer uma pausa para oração. Então, se tem alguém aqui na minha sala que veio para uma reunião, para discutir algum assunto do trabalho, quando o sinal toca às 3 da tarde ou às 9 da manhã, nós paramos o que estamos fazendo e dedicamos ali alguns minutos para a oração. Oramos pela obra de Deus, pela igreja, pelos coportores, pelas famílias. São momentos muito especiais que nos ajudam a recordar do aspecto mais belo, que é saber que trabalhamos para Deus aqui na CPB e nas instituições da igreja espalhadas pelo mundo. Então, só para sanar aí uma curiosidade, se você ouvir aí daqui a pouco o sinal de novo, né, 12:30, você fica sabendo que é porque eu gravo esses pequenos vídeos aqui no horário do meu almoço, tá bem? Eu quero compartilhar com você um post que eu divulguei no meu blog outraleitura.com.br ontem. Pedi ao meu amigo Eduardo Lutz que escrevesse alguma coisa ali sobre essa questão do tempo, né? E então ontem eu postei aqui no meu blog, outraleitura.com.br. E eu quero ler com você aqui o que o meu amigo Eduardo Lutz, que é astrofísico, aqui embaixo tem aqui o currículo dele, né? Ele é bacharel em física e mestre em astrofísica nuclear pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ninguém melhor do que um físico, né, um astrofísico, para falar do tempo, dessa grandeza, né? E aqui então postei: o tempo está passando mais rápido? Será que a profecia de Mateus 24:22 se refere ao aumento da velocidade de rotação da Terra, algo que tem sido noticiado recentemente? Não sei se você recebeu alguma coisa aí no WhatsApp, nas redes sociais, dando conta aí dessa notícia, né, de que a rotação da Terra estaria mais rápida e que, portanto, o tempo estaria sendo abreviado, encurtado, e que aí seria um cumprimento da profecia, né? Vamos então ao que o Eduardo escreveu aqui para nós. Vejamos o que diz o texto bíblico, a começar pelo verso 20. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deixa eu fazer uma pausa aqui. É sempre importante a gente ler o contexto, né? Quando você lê o contexto ali, em Mateus 24, do que Jesus estava falando pouco antes de falar do tempo abreviado, você percebe que não tem nada a ver com rotação da Terra ou com redução do tempo dos dias, certo? É um tempo específico de tribulação que foi encurtado, foi misericordiosamente encurtado por Deus, abreviado por Deus para o bem das pessoas que estavam sendo oprimidas ali. Então, leia com atenção, né? Outros problemas têm surgido quando as pessoas se precipitam e fazem interpretações assim livres, né? Sem uma leitura atenta do contexto, sem uma hermenêutica correta. Um assunto desses é a marca da besta. Eu tenho aqui no meu canal vários vídeos sobre isso. Você pode colocar no buscador ali, marca da besta, você vai encontrar esses vídeos. Mas de quando em quando surge uma nova tecnologia e as pessoas, aí, os evangélicos especialmente, começam a associar isso com a marca da besta. A marca da besta já foi código de barras, já foi microchip, biochip, já foi, agora alguns dizem que pode ser o QR Code, quando saiu aí um documento com um chip, já estavam dizendo também que podia ser esse RG, enfim, a marca da besta para todos os gostos, para todas as interpretações, mas isso foge do propósito da Bíblia quando ela apresenta esse assunto. É algo muito mais sério, é algo que tem a ver com adoração, e eu convido você então a assistir a esses vídeos para saber exatamente o que é essa marca da besta. Profecias aplicando, eu me lembro que alguns anos atrás houve um alinhamento ali na constelação de Virgem, e aí o Sol alinhado com a Lua, e algumas pessoas já estavam achando que isso seria um cumprimento de Apocalipse 12, com a mulher que tem a Lua debaixo dos pés, vestida com o Sol. Não tem nada a ver. Uma leitura atenta do capítulo, uma leitura atenta de Daniel, Apocalipse, mostra que essas interpretações são totalmente descabidas. Infelizmente, muitas pessoas acabam seguindo isso, compartilhando isso, e acabam trazendo problemas, como eu já disse, né? No mínimo, vergonha. No máximo, desencaminhando pessoas
daquilo que é o verdadeiro cumprimento profético. Vamos de volta aqui à matéria, no meu blog. Continua aqui a leitura, então, do que o Eduardo Lutz escreveu. O contexto dessa declaração de Jesus, ali em Mateus 24, é uma pergunta feita pelos discípulos no versículo 3. A seguinte pergunta: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O motivo dessa pergunta foi o comentário de Cristo de que, no futuro, não restaria pedra sobre pedra do templo do qual eles haviam acabado de sair. Como a pergunta dos discípulos misturava o evento da destruição do templo com eventos finais deste mundo, Cristo também deu uma resposta que incluía a destruição do templo e os sinais da sua segunda vinda. No versículo 20, o contexto sugere que o assunto local, seja o cerco de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Entretanto, o texto parece fazer um paralelo também com uma perseguição em mais larga escala, que ocorreria ainda no futuro, que é a grande tribulação, cujo tempo foi abreviado, né? Exatamente isso aí. Por essas considerações, não é absurdo aplicar a ideia de dias abreviados a perseguições que ocorreriam em épocas futuras do ponto de vista dos discípulos. Mas o que significa dias abreviados? Não temos indicações no texto de que essa expressão idiomática signifique que os dias realmente terão menos horas ou menos minutos, mas que o período de tribulação seria abreviado para que nem todos perecessem. Essa finalidade está explícita no texto. Apenas termos dias mais curtos durante um mesmo intervalo de tempo, não ajuda no propósito de encurtar o período de sofrimento. Mas o que dizer das notícias sobre dias mais curtos? Olha aí, está ouvindo o sinal no fundo? É aquilo que eu falava há pouco, né? É o sinal do almoço aí, 12:30, ok? O que dizer então das notícias sobre os dias mais curtos? Vejamos alguns pontos de que precisamos tratar para entender o fenômeno. Primeiro, inicialmente, definimos um segundo como sendo aí dividido por 86.400 de um dia. Uma parte de 86.400 de um dia. Como sabemos que a rotação da Terra pode variar ligeiramente, passou-se a definir o segundo a partir de grandezas físicas universais. Essa nova definição ainda corresponde ao período de um dia dividido em 86.400 partes, mas agora de maneira estável. Se a Terra mudar sua velocidade de rotação, isso não afeta o valor da unidade de tempo. Segundo, a Terra não é um corpo rígido, mas algo maleável, com partes móveis, o núcleo, o manto, a crosta e assim por diante. Além disso, a Terra interage principalmente com o Sol e a Lua, interage gravitacionalmente com esses corpos, né? Um dos efeitos disso são as marés. Terremotos e erupções vulcânicas também causam algum deslocamento de matéria. Essas alterações causam modificações minúsculas na velocidade de rotação da Terra. Durante as últimas décadas, a Terra vinha girando mais lentamente, mas acelerou um pouco recentemente. Isso significa que os dias ficaram mais curtos agora? Sim, mas o recorde foi de 1,59 milésimo de segundo por dia. Agora pensemos um pouco, quanto 1,59 milésimo de segundo em um dia afeta a nossa vida? Vamos ter a impressão de que os dias estão mais curtos? Claro que não. Perceberemos exatamente a mesma coisa que perceberíamos se o dia ficasse 5 milésimos de segundo mais lento, 10 milésimos de segundo mais lento. Essas coisas simplesmente estão fora do alcance da nossa percepção e só são percebidas por instrumentos bastante finos ali que conseguem captar essa minúscula desaceleração. E como isso ajudaria a abreviar os tempos de tribulação mencionados em Mateus 24, 22? Não faria diferença perceptível nenhuma. Não ajudaria a encerrar o sofrimento mais rápido para que as pessoas pudessem escapar. Por fim, é importante tirar uma lição disso. Sensacionalismo é uma armadilha. Atrai leitores e seguidores, mas tende a induzir ideias equivocadas.
Em um mundo em que vemos muito mais fake news do que fatos reais, precisamos sempre conferir as fontes. Nesse caso, do dia mais curto, devemos perguntar: quanto mais curto? Chega a fazer diferença na prática? Essas variações são comuns ou não? Feitas as perguntas, devemos procurar os dados para respondê-las, cruzando todas as informações de fontes primárias a que tivermos acesso, o que é bastante fácil hoje em dia, né, com a internet. Infelizmente, muitos se limitam a repassar boatos que circulam nas redes sociais e na literatura não especializada, e muitos chegam a conclusões mirabolantes em função disso. Eu quero então aqui agradecer meu amigo Eduardo Litz por ter escrito esse artigo a meu pedido, e creio que seja já o suficiente, né, para que as pessoas percebam que realmente é mais uma fake news que circulou por aí. Essa minúscula desaceleração do tempo de rotação da Terra não tem influência nenhuma na nossa vida, muito menos relação com a abreviação aí, né, os tempos abreviados que se referem ao tempo de tribulação. Fica aqui então o meu convite para que você cuide com as informações que repassa por aí. Ninguém está imune, né, a de vez em quando ser enganado por algum tipo de coisa, né? Na área da saúde, especialmente, muita fake news circula por aí, né? Muitas fake news circulam por aí. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui com o meu amigo Dr. Marcelo Niek sobre essa questão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir. Para tomar cuidado, né? Se aparece algum tratamento aí muito milagroso que resolve tudo, algum tipo de coisa que você bebe, que você usa, que você injeta, cuidado. Essas coisas têm muita cara de fake news, e no caso da área de saúde, não é só por curiosidade, elas são até piores, porque elas podem induzir a doenças e até a morte, eventualmente. Então, cuidemos com as informações. Nós, cristãos, temos que nos pautar pela verdade. A Bíblia nos convida a isso. E um dos mandamentos, ele inclusive nos adverte contra o falso testemunho. Não mentir. Não ajudar a mentira a ser espalhada. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para seus amigos, e que você continue acompanhando aqui os conteúdos do nosso canal, se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber notificações de novas postagens também. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.